Fala pessoal, e aí, como é que tá a quarentena? Olha, então vamos continuar com as nossas aulas de Direito do Trabalho, né? Tô morrendo de saudade da turma e espero que em breve a gente esteja aí estudando juntos na sala de aula, fazendo aqueles debates tão maravilhosos que a gente faz, né? Então vamos lá. Antes de começar na matéria em si, eu encaminhei para vocês o material, né? Esse material ele é composto pela apostila. A apostila que eu mandei, que eu coloquei no sistema, é a apostila completa do semestre todo, tá? Então vocês vão ver que é uma apostila muito grande, mas não se assustem, porque de fato essa apostila ela é do início ao fim do semestre, todo o conteúdo está lá. E mandei também um banco de questões, com muitas questões, são mais de 50 páginas, se eu não me engano, só de questões extraídas de prova de OAB, de concurso público. E mandei para vocês também 4 casos concretos para que seja analisado. Os casos eu mandei no WhatsApp antes da quarentena, né? Então, quem puder imprimir esse material é interessante, vai se tornar mais fácil de acompanhar as aulas, principalmente as aulas online, né? Então é um material de apoio que vai trazer mais compreensão, vai trazer mais didática para vocês, porque eu vou falando e vocês vão acompanhando e eu sigo exatamente o material quando eu estou preparando a aula e quando eu estou falando aqui com vocês. Então, quem puder imprimir, imprima, tá? As questões que eu mandei são muitas questões, eu mandei a título de conhecimento, a título de treino, tá? Essas questões elas não terão necessidade de serem entregues. E como vocês já devem estar sabendo, né, a nossa prova ela vai ser composta por atividades e prova em si, né? Tudo na plataforma lá do Google Sala de Aula. As questões da prova, as questões que eu vou postar também, que é a título de prova, de nota do bimestre, né? Serão extraídas desse banco de questões aí que eu estou mandando, tá? Eu vou mandar para vocês o gabarito, né, na segunda-feira, o gabarito de todas essas questões, para que vocês possam resolver e conferir no gabarito. E vamos marcar uma live, né, para que a gente possa estar depois também resolvendo essas questões junto e esclarecendo as dúvidas que porventura surgirem. Galera, direito é treino, é leitura, é ler a lei, é ler a apostila, uma doutrina completa e questões, né? Então a gente tem que resolver muita questão, por isso que eu mandei essas questões, porque eu te falo que quando obtive sucesso na aprovação da OAB, já passei num concurso no início da faculdade de nível médio, foi graças a exercício, né? E uma aluna me questionou no WhatsApp e falou assim: nossa, esse semestre, né, está sendo péssimo, nós estamos fazendo nas coxas, é, o resultado da OAB vai ser péssimo. Gente, o direito ele é muito privilegiado, porque o nosso conteúdo, o nosso material, ele é humano, são videoaulas, e além das videoaulas, é a lei, é a doutrina, entendeu? Não depende de um laboratório. Pensa o aluno de engenharia civil, pensa o aluno de medicina, de farmácia, que depende realmente de um laboratório, depende de um caso de prática realmente, de pegar, de pôr a mão na massa, né? Então, no nosso caso, nós não vamos ser muito afetados, não, tá? Inclusive outros alunos, por outro lado, já falaram que as aulas estão sendo muito mais produtivas do que se fosse em sala de aula. Então é uma questão de adaptar, é uma questão de hábito, e eu tenho certeza que realmente quem estudar, quem se dedicar, não vai ter grandes consequências, grandes prejuízos nesse semestre, tá bom? Então vamos lá. Essa aula foi uma aula que eu fiz uma live, só que por problemas técnicos, né, eu não consegui salvar essa live para colocar na plataforma e ela tem que ser postada na plataforma, tá? Então quem assistiu a live, né, assista de novo, e quem não assistiu, tá aqui agora a aula
sobre fontes do direito do trabalho. O que é fonte? Fonte é o início, é o começo, é a origem, é onde surge o direito do trabalho. Tá? O direito do trabalho ele tem um caso muito particular, que nós temos uma fonte específica, que é a fonte. Só um minutinho que o celular deu uma escorregada aqui. Vamos arrumar, não cair, né? Beleza. Então, olha só. O direito do trabalho ele tem uma fonte que é só dele, tá? Que é a fonte formal autônoma. E nós vamos falar sobre ela já já. Então, a fonte é onde nasce o direito, é onde nós temos a origem daquele direito, né? E aí, olha só, nós temos, inicialmente, pega a caneta vermelha, pega a caneta preta, fontes do direito do trabalho. Fonte significa origem, início, é o nascimento daquele direito. Tudo bem, nós temos então duas fontes inicialmente. Nós temos a fonte material do direito do trabalho e temos a fonte formal do direito do trabalho. Professor, o que é fonte material e o que é fonte formal? Olha só, inicialmente é o seguinte, a fonte material, ela é o fato social, ela é o acontecimento, ela é o fato, ela é o momento pré-jurídico de uma lei, o momento pré-jurídico de uma convenção coletiva, de um acordo coletivo. Então, a fonte material é o fato, né? É o costume, é aquele hábito que a população tem, né? E que se torna uma norma consuetudinária, né? Quem lembra disso lá da Maria Helena Diniz, né? Na matéria de introdução ao direito, né? Uma norma consuetudinária, né? Uma fonte material do direito. Aquilo é tão comum, é tão automático nas pessoas, que gerou um costume que passa a ser respeitado, né? Então, olha só, essa é a fonte material. Um exemplo prático que a gente vê muito sobre fonte material do direito do trabalho é um caso muito legal, que é o caso do carnaval. Olha só, o carnaval, ele é feriado ou ele é um dia útil? A gente percebe que o feriado ele tem que estar previsto em lei. E no Brasil, olha só, nós não temos nenhuma lei que determina que de fato a terça-feira de carnaval ela é feriado nacional. Podemos ter alguns locais, municípios, estados que tenham algum decreto, alguma legislação municipal que trate e classifique a terça-feira de carnaval como feriado. Mas em Goiás e em Rio Verde não existe nenhuma lei que fala, né, que a terça-feira de carnaval ela é feriado. Só que veja bem, nós temos uma prática tão comum, tão constante de não trabalhar na terça-feira de carnaval que isso se tornou um costume. E muitas empresas trabalham, né? Shoppings, lojas de estabelecimento de entretenimento, bar, restaurante, indústrias, né? Também trabalham e algumas indústrias principalmente, né? Exigiam que o trabalhador fosse trabalhar, fosse laborar na terça-feira de carnaval. E aí houve aquele debate, não, mas é feriado. Não, mas não é feriado, não está em lei. Não tem nenhuma lei que prevê que seja, né, feriado. E aí veio então, houve a judicialização de alguns casos, né? Foi parar no Tribunal Regional do Trabalho, né? Foi parar na Justiça do Trabalho pedidos sobre compensação dessa jornada, pagamento dessa jornada em dobro em razão de ser feriado. E aí vinha aquele debate, é feriado ou não é? Nós temos vários casos aqui em Goiás que o tribunal, né, através de suas turmas, julgou que pelo costume que é uma fonte de direito material, né, nós temos então o feriado de carnaval de fato, né? Então não tem uma lei,
não tem uma convenção coletiva, um acordo coletivo que trata disso. Mas o costume, o fato, né, que é o momento pré-jurídico de uma norma, talvez algum vereador, algum deputado, né, crie um projeto de lei que fale que essa terça-feira ela seja uma terça-feira de feriado, né? Mas até então nós não temos. Mas pelo costume, né, pela fonte material, não é necessário que tenha uma lei para isso, né? O Tribunal de Goiás ele considerou em alguns casos, né, que foram levados para eles, que é feriado sim. E quem decide um litígio trabalhista não é o Tribunal Trabalhista, né, da região? E aqui em Goiás, com base na fonte material, foi considerado sim como feriado, tá bom? Além da fonte material, nós temos as fontes formais. A fonte formal, ela já é esse fato, né, essa fonte material formalizada, né, ela já está disposta em uma lei, em um decreto, em uma medida provisória, na Constituição Federal, ou seja, ela tem uma forma, ela já está formalizada, ela está escrita, ela está disposta na legislação do nosso país, do nosso município ou do estado. E a fonte formal, olha que interessante, ela se divide em duas: fontes formais autônomas e fontes formais heterônomas. Qual a diferença delas? A fonte formal heterônoma, hétero, diferente, fonte formal heterônoma, nós temos três partes na elaboração dessa norma. Quando eu falo da justiça trabalhista, você não concorda comigo que nós temos de um lado o empregado e de outro lado o empregador? Eles são quem? Os destinatários de uma lei, de uma norma. Eles que vão ter que cumprir as regras trabalhistas, empregado e empregador. E aí olha só, a fonte heterônoma, nós temos o Estado que vem e elabora uma lei, uma medida provisória que esses destinatários têm que seguir. Que aí é uma lei ordinária, uma lei complementar, uma emenda à Constituição, uma medida provisória. Nós temos então empregado, empregador e o Estado vem e estabelece ali a legislação para que estes destinatários da norma possam cumprir. Agora, olha só, nós temos também as fontes formais autônomas. Fontes formais autônomas. Quais são elas? O que é fonte autônoma? Autônoma não remete à autonomia. As fontes formais autônomas são aquelas em que os destinatários da norma, empregado e empregador, por si mesmos, né, através de seus sindicatos, através deles próprios, né, eles elaboram a norma. A norma, nesse caso aqui, é a norma coletiva. Aí nós temos o acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho. Então, olha só, quem participa e quem elabora essa norma de fato são os próprios destinatários. Por isso que a gente fala em fontes formais autônomas. E elas são duas. Nós temos o acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho. O acordo coletivo, ele é realizado entre o sindicato dos empregados e uma empresa específica. Aqui em Rio Verde, falando da nossa realidade, nós temos acordos coletivos muito famosos. A BRF, que é uma grande empresa, ela tem um acordo coletivo, ou seja, esse acordo coletivo, ele prevalece na realidade daquela empresa, porque lá é tão grande, são tantos setores, tantas particularidades, que esse acordo atende individualmente aquela empresa. E aí a empresa, através de seus representantes legais, negocia e cria essa norma
com o sindicato dos empregados. E aí lá vai estar previsto questão de descansos, intervalos, concessão de benefícios como cesta básica, descontos no consumo da própria empresa, né? E a gente tem, além da BRF, nós temos a Luiz Dreyfus, né? Que também tem acordo coletivo, que é a antiga Kowalski. Nós temos o acordo coletivo da Aviação Paraúna, né? Que é a empresa de transporte coletivo da nossa cidade. E por aí vai. Agora, convenção coletiva, ela remete a algo maior, né? Convenção. E aí, olha só, o acordo, o que eu falei? Que ele é elaborado pela empresa e pelo sindicato dos seus trabalhadores. Agora, a convenção, ela é regional e ela é elaborada pelo sindicato das empresas de determinado segmento e pelo sindicato dos trabalhadores daquele segmento. Um exemplo que eu tenho para dar para vocês é que nós temos aqui em Rio Verde a convenção coletiva de bares e restaurantes. Então, essa convenção coletiva, ela é para todos os estabelecimentos, né, de bar e restaurante. Não é para uma empresa só, é para todas as empresas daquele determinado segmento. E para encerrar a nossa aula de fontes do direito do trabalho, nós temos que falar também sobre a hierarquia, sobre a hierarquia das normas, né? Nós temos então uma espécie de pirâmide de Kelsen, que é a Constituição Federal, as emendas à Constituição, leis complementares e leis ordinárias, decretos, sentenças normativas, convenção coletiva, acordo coletivo e costumes. Essas são as fontes e elas estão dispostas em uma espécie de pirâmide hierárquica, certo? Agora, o que é sentença normativa? Sentença normativa é também uma fonte formal, ou seja, ela é escrita, ela foi emanada por um terceiro, né? Uma fonte formal heterônoma, diga-se de passagem, né? Que é o Poder Judiciário Trabalhista, que deu uma sentença para resolver um dissídio coletivo. Por exemplo, um caso de greve, onde não existe uma negociação, um consenso. Essa greve ela é judicializada, né? Vai ser instaurado um dissídio coletivo e se as partes de fato não conseguirem transigir, a Justiça do Trabalho é que vai resolver as pendências, as reivindicações, as concessões que a empresa e que empregados vão fazer. E aí, essa sentença para pacificar, para resolver e extinguir esse dissídio coletivo, ela se chama sentença normativa e é uma fonte também, tá bom? E aí, na próxima aula a gente vai falar sobre princípios do direito do trabalho e um dos princípios importantes é o princípio da proteção, e a gente vai ver também que apesar da existência da hierarquia dessas normas, no direito do trabalho prevalece o seguinte entendimento: o negociado prevalece sobre o legislado. Então, os acordos coletivos e convenções coletivas, caso preencha, né, os requisitos legais, a atenção a direitos mínimos, prevalecem sobre a lei, tá bom? Então, próxima aula agora já vamos falar sobre os princípios e sobre o negociado versus legislado, tá bom?